Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, aparentemente mais aptos a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isso porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim, Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes, que se inclinam perante ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que eles se ocupam dos que buscam a luz com boa fé e humildade, de preferência aos que julgam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a ele, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sobre o alqueire, mas a derrama por toda a parte. Cegos são os que não a veem. Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, pois que eles gostam de os ter fechados. Chegará a sua vez. Mas antes, é necessário que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, ele emprega os meios que lhe convém, segundo os indivíduos. Não é a incredulidade que lhe há de prescrever o que deve fazer ou o que lhe vai dizer. Se quiserdes me convencer, é necessário que façais isto ou aquilo, neste momento e não naquele, porque este é que me convém. Não se admirem, pois, os incrédulos, se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências. Perguntem o que diriam se o último dos seus servos lhes quisessem fazer imposições. Deus impõe condições, não se submete a elas. Ouve com bondade os que o procuram humildemente e não os que se julgam mais do que ele. Deus, dir-se-á, não poderia tocá-los pessoalmente por meio de prodígios evidentes, perante os quais o mais duro incrédulo teria de curvar-se? Sem dúvida que o poderia. Mas nesse caso, onde estaria o seu mérito? E ademais, de que serviria isso? Não os vemos diariamente recusar a evidência e até mesmo dizer: ainda que o visse, não acreditaria, pois sei que é impossível. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é porque o seu espírito ainda não está maduro para a compreender, nem o seu coração para a sentir. O orgulho é a venda que lhes tapa os olhos. Que adianta apresentar a luz a um cego? Seria preciso, pois, curar primeiro a causa do mal. Eis porque, como hábil médico, ele castiga primeiramente o orgulho. Não abandona os filhos perdidos, pois sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que o façam de vontade própria. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmos em seus braços e, como o filho pródigo,
lhe pedirão perdão.